Bom dia a todos, sejam bem-vindos nessa manhã, primeiro dia da semana, podendo estar na casa do Senhor, ouvir a sua palavra, receber a sua orientação e também da nossa parte, dar a Ele o nosso louvor, o nosso agradecimento, reconhecendo todas as bênçãos e, acima de tudo, o maior tesouro, a entrega do Filho de Deus para que o ser humano pudesse ter a salvação. O calendário da igreja, esse é o 8º domingo de Pentecostes. E essas leituras vêm lembrar justamente o tesouro. Aquilo que Deus oferece para nós não tem valor de tão alto que é, de tão grande que é. Nada se compara nesse mundo àquilo que Deus oferece a cada um de nós, o seu reino, reino celestial, através de Cristo, através da palavra, tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer. A congregação pode sentar-se. Nós estamos também saudando, está sendo transmitido pelo Facebook da paróquia, nosso culto online, e nós saudamos também a todos que estão aí na conexão conosco. Nós vamos iniciar cantando o primeiro cântico. O culto hoje vai ser maravilhoso. Coloquemos em pé, fazemos a invocação. Em nome de Deus Pai, cremos que Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Em nome de Deus Filho, cremos que a salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos
por meio do qual possamos ser salvos. Em nome de Deus, o Espírito Santo, cremos que Ele é o Auxiliador, o Espírito da verdade, enviado para ficar conosco para sempre. A Deus o Filho, a Deus o Pai e a Deus o Espírito exaltai, o Deus que a graça nos quis dar, de sua glória contemplar. Estimados irmãos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nossa pequenez, a nossa incredulidade, a nossa pequena fé também diante de Deus. Por isso nós temos sempre o lembrete de que nós devemos reconhecer toda a nossa pecaminosidade, toda a nossa indignidade diante de Deus e todos os dias, humildemente nos reverenciar, se ajoelhar e também pedir perdão por tudo aquilo que nós fazemos, pensamos de mal contra Deus e também contra o nosso próximo. Então nós queremos chegar-nos diante de Deus, elevar a Ele os nossos pensamentos, os nossos corações, permitindo que Deus possa nos fazer a limpeza, levando-nos ao arrependimento e dando-nos a graça do perdão, tirando a nossa culpa através da obra e da redenção de Cristo Jesus, o nosso Salvador. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Por isso, então, arrependidos, confessemos a Deus os nossos pecados, como também devemos fazer todos os dias, confiando nesta promessa: o que encobre ou esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, reconheço que o pecado está no fundo do meu coração e em todo o meu ser. Muitas vezes me deixei seduzir por ele. Senhor, reconheço a minha natureza pecaminosa e a minha culpa. Com tristeza confesso que cometi muitos pecados que só eu conheço, mas que tu, Senhor, conhece muito mais do que eu. Entristeci o teu Espírito Santo, pelo que me envergonho e me aborreço. Confesso que também cometi pecados contra outras pessoas, da minha família e de todo o meu relacionamento. Reconheço que sou responsável por todos esses pecados e que nenhum deles posso justificar. Pequei, Senhor, no meu orgulho e egoísmo, ferindo o meu próximo, a quem eu deveria amar. Assumi culpado, Senhor. Confesso que me omiti muitas vezes quando devia condenar o pecado e as injustiças deste mundo. Tornei-me cúmplice das obras das trevas. Na minha ignorância e fraqueza, deixei de testemunhar o teu juízo e a tua justiça, Senhor. Você de fato reconhece todos esses seus pecados por palavras, pensamentos, ações, omissões, tornando-se cúmplice das obras das trevas? Ao mesmo tempo você olha para Jesus e sabe que Ele derramou o seu sangue por ti, para te dar todo o alívio de todos os teus pecados? Da mesma forma, você tem o desejo de que o Espírito Santo sempre te renove e te transforme para uma nova vida? Se é assim, vá em paz. Da parte e também por ordem do Salvador Jesus, eu anuncio o perdão de todos os teus pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se? Cantamos o próximo hino, Cristo aceita o pecador. A letra dele é muito bonita, então cantamos esse hino.
salmo para esse final de semana é o salmo de número 125, oitavo domingo de Pentecostes. Se os visitantes quiserem, tem Bíblia ali atrás, né? Pode ficar à vontade. Tem... Então, salmo de número 125, nos coloquemos em pé. Faremos ele de forma responsiva, de forma alternada. Eu leio os ímpares, a congregação os pares. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, Tu que és o nosso maior tesouro e em Cristo conquistaste, através da morte preciosa de Jesus, tudo aquilo que dinheiro nenhum conseguiria comprar. Querido Deus, que a Tua palavra seja de fato o nosso tesouro, que o Teu reino em nosso coração seja de fato tudo aquilo que a gente motiva a sempre estar perto, próximo e também dentro de nós. Capacita-nos para que possamos sempre buscar a Tua palavra e o Teu reino, hoje e por todo sempre. Amém. Podem sentar-se? Bom dia, você está fazendo João na casa do Leão? A gente recebe. Ah, tá bom, então, deixa eu um pouco aqui. Aham. Então, vamos lá. Obrigado. Fica com Deus aí. Amém. Amém. A leitura do Antigo Testamento para esse oitavo domingo de Pentecostes é Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 até o 9. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 até o 9. Se alguém quiser fazer a leitura, convido que venha à frente e faça. Deuteronômio 7, 6 ao 9. Deus escolhe um povo pequeno, não numeroso, mas através desse povo pequeno, Deus quer mostrar para o mundo inteiro a sua salvação. Então, Deuteronômio 7, 6 a 9, a manifestação, Deus procurando manifestar para todos os povos através do seu povo escolhido, que começa com um pequeno povo, mas o desejo de Deus é que esse povo cresça e aumente e leve o Evangelho a todos os cantos, o verdadeiro tesouro. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e os escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó,
o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembre de que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Obrigado. Até aqui então a leitura. Cantamos o próximo hino. Estamos no mundo, mas dele não somos. A leitura da Epístola, Romanos, capítulo 8, nós vamos na sequência do final de semana passado. Na semana passada a gente leu até o 27, 8, 27, e hoje então nós seguimos Romanos 8, 28 até o 39. E aqui Paulo lembra que nada pode nos separar do amor de Deus, nem pandemia, nem tristeza, nem depressão, nem ansiedade, nem mesmo a morte. Então, aquele que está em Cristo, ele tem o seu maior tesouro diante de toda e qualquer aflição, diante de todo e qualquer obstáculo. E aí Paulo lembra que aquele que está em Cristo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Também os sofrimentos, as dores, as angústias servem para nos colocar ainda mais perto do Salvador. Então, Romanos 8, 28 ao 39. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também os repartiu em sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar
o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Até aqui a leitura. Obrigado. Até aqui então a leitura. A leitura do Evangelho também vem na sequência da semana passada, dos últimos domingos, na verdade, Mateus 13. Na semana passada fomos até o 43 e hoje então seguimos do 44 ao 52. Mateus 13, 44 ao 52. Coloquemos em pé palavras do Evangelho. Jesus continua contando as suas parábolas. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam a separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Assim, então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo um mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Até aqui a leitura do Evangelho para o dia de hoje. Confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu da Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode sentar-se. Prepara sua mensagem, nós cantamos o próximo hino.
reino do céu é como um tesouro. Nós vamos assistir um vídeo, é 2 minutos e 40, e ele é de 2007, gravado no metrô de Nova York. Depois comento. Numa manhã gelada de Nova York, no metrô, nós temos esse violinista tocando ali. Ele ficou 46 minutos tocando, faltou menos de 10 pessoas para 2.000 pessoas, todas elas na vida corriqueira, passando. Pouquíssimas pessoas paravam, mas só dava aquela olhadinha e seguia. Aqui a gente viu meio rápido, mas tem uma criança que ela quer parar para olhar, mas a mãe sai arrastando ela, não dá muita permissão para ela. Ficam os mais de canto, mais de longe, e se a gente for parar para olhar, no máximo 3 pessoas parou que deu atenção, e somente a última senhora, que ela para, olha, assiste e vem. Isso é fantástico, muito lindo. E ela agradece, muito obrigado. Nada demais se o músico não fosse Joshua Bell, é considerado um dos maiores músicos do mundo. Se o violino não fosse 3,5 milhões de dólares, se a canção que ele tocou, se não fosse Johann Sebastian Bach, um grande músico luterano, e a música que ele tocou é considerada uma das músicas mais difíceis de tocar no mundo. O melhor músico, um dos melhores instrumentos, mais caro, e uma das músicas mais difíceis de ser tocada. Não teria nada demais se não fosse isso. 3 dias antes, esse mesmo Joshua Bell, ele fez um concerto num auditório lotado,
e as pessoas pagavam para ele 100, 120 dólares, 500, 600 reais hoje por pessoa, para assistir um concerto. E no metrô, na vida corriqueira, as pessoas passavam direto, pouquíssimas, né? Quase 2.000 pessoas se juntaram da 10 que parou para ouvi-lo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que está aí, o reino dos céus. Jesus, quando ele conta essa parábola ou essas parábolas, ele sempre lembra o reino dos céus, tanto para os discípulos quanto para a multidão, para os judeus. Uma grande pérola, ou um grande, comparando, né, um grande povo, mas eles não reconheciam, eles não valorizavam. Jesus, e o contexto maior, quando ele fala justamente para os judeus, ele quer lembrar isso. A pérola preciosa, o tesouro, ou o melhor músico, o melhor instrumento está aqui, no meio de vocês, e vocês não estão percebendo, vocês não estão reconhecendo. E comparando ali, Jesus diz, é como um tesouro escondido, está ali, mas está escondido aos olhos dos judeus, da grande maioria, e eles não tinham encontrado esse tesouro. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz para mim, para você, para a humanidade, na questão da salvação, na questão da redenção. O reino da graça, o reino do Evangelho, é tudo aquilo que engloba e que tem a ver com a salvação, com Jesus, com a fé. Batismo, Santa Ceia, palavra, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, o alimentar essa fé. Tudo aquilo que Deus fez e faz por mim e por você, no dia a dia, aonde Deus ele oferece ao pecador o perdão, a vida e a salvação. Qual é o valor do reino? Jesus compara um grande tesouro, uma grande pérola preciosa, a tal ponto do comerciante ele deixar todas as outras que ele tinha. Ele vende todas as outras de bem menor valor e vende tudo para poder ter aquela única pedra preciosa, o seu único tesouro. Qual é o seu maior tesouro? Para alguns, um carro, uma casa, o emprego, o sustento, o filho, a mãe, a avó, o irmão, o vizinho, o asilo. Qual é o seu maior tesouro? O que você faria de tudo para ter sempre esse tesouro em sua mão, a qual você nunca queria deserdar ou separar-se desse tesouro? O que é mais precioso para você? O reino de Deus está dentro desse tesouro? O reino de Deus está dentro dessa sua necessidade de ter um tesouro, de ter algo valioso na sua vida? Jesus quer lembrar isso. O reino de Deus ele deve estar acima de todas as coisas. Saúde é importante, emprego é importante, faz necessário. Sustento, lazer, descanso. Mas, comparada com o reino de Deus, com o reino da salvação, da redenção, ela se coloca bem abaixo. Quando se olha para o reino de Deus, para o reino dos céus. Muitas vezes a humanidade, ela pensa que essas coisas terrenas são importantes. E eu não tenho dúvida de que Deus, apesar de não criar o vírus, mas usar a pandemia para justamente tentar refazer ou tentar fazer as pessoas a repensarem. O que é importante? O que de fato é valioso na nossa vida? E aí Deus, já que a pandemia estava no mundo, Deus ele usa para poder chamar a atenção de todos.
seja da família, seja da escola, seja das empresas, seja do comércio, seja da saúde, seja de tudo. O que de fato é importante na vida? O que de fato é prioridade? O que eu largaria tudo para ter essa preciosidade, esse tesouro escondido? Na primeira parábola, quem sabe o homem poderia se considerar um homem realizado. Tinha família, tinha os bens, tinha terra. No entanto, ele encontrou um tesouro escondido. E aí ele pôde perceber que tudo aquilo que ele tinha, comparado com o tesouro, não era nada. Comparado com o que ele tinha, o tesouro, com certeza, era tudo que ele precisava, tudo que ele necessitava. E ele encontra esse tesouro valioso. O ponto aqui não é, Jesus não está, né? Talvez alguém pense, mas o cara descobriu o tesouro na terra do outro, ficou quieto, né? E foi lá depois e comprou o campo. Jesus não está ensinando a passar a perna, a enganar os outros, esconder o tesouro do outro. Mas ele está lembrando o ponto principal. O que a pessoa faz quando ela encontra esse tesouro? O desprender-se das coisas terrenas para o reino dos céus. O tesouro aqui é o reino dos céus, o reino de Deus, o reino do Evangelho, o reino da salvação. Da mesma forma que o primeiro, na primeira parábola, ele se desprende de tudo para ter o tesouro naquela terra, o segundo também. Ele desprende-se de todas as suas pedras preciosas, também eram valiosas, não a tal ponto da pérola fina, da pérola de fato especial, valiosa, que dinheiro nenhum, né, para ele poderia de fato dar esse significado. Ambos, tanto na primeira e na segunda parábola, eles ficam felizes quando encontram o tesouro e fazem de tudo para permanecer com esse tesouro. Você reconhece que tem um tesouro na sua vida através da fé, através da salvação, uma vida garantida para todo sempre? Se eu não me engano, na semana passada, né, eu acho que eu usei o fio aqui. A ponta do fio, os 80, 100 anos que a gente vive aqui é muito pequeno. Nada se compara ao fio que não acaba, a vida eterna. Um grande tesouro que Deus nos concede através da morte e da ressurreição de Jesus. Você reconhece esse tesouro? O que você se desprenderia dos seus bens, das suas coisas terrenas para ter esse tesouro? Jesus também quer nos levar a refletir. Numa outra comparação, né? Se o teu olho te faz pecar ou te afasta do reino de Deus, arranque-o. Se o teu braço te coloca longe do tesouro, arranque-o. Lógico, Jesus não está mandando ninguém se mutilar, se decepar, mas ele está justamente lembrando, né, levando as pessoas a refletir o que é mais importante, o que de fato deve ser como alvo primordial na nossa vida, a não ser o tesouro, o reino de Deus. Por que é tesouro? Porque é algo de grande valor, valor que o ser humano não consegue comprar. A morte de Jesus na cruz, todo aquele planejamento de Deus, toda aquela promessa que Ele fez, todo o cumprimento, passando por todo o Antigo Testamento, até se concluir no alto da cruz na sexta-feira. O ser humano não pagou por nada, não contribuiu com nada para a obra da salvação, da redenção. Por isso que é um tesouro gratuito, valioso, porque o ser humano recebe de graça, dado por Deus. E esse tesouro nos convida automaticamente, como é um amor tão grande de Deus por mim, como é algo tão valioso por mim, que me constrange. Eu fico até sem graça quando eu paro para olhar, e eu tão pobre, miserável, pecador, e Deus continua me amando.
Deus continua te amando. Deus deveria amar menos se eu fosse olhar pelo meu lado humano, de tão pecador. Mas mesmo assim, Deus continua me amando imensamente, grandemente. Nada nos separa do amor de Deus, seja tribulação, sofrimento, angústia e nem mesmo a morte, nos lembrou o apóstolo Paulo em Romanos. O nosso texto também relata a parábola da rede, na qual são apanhados peixes bons e maus. Assim como nas leituras dos domingos anteriores, todas elas têm como pano de fundo também olhando a escatologia, ou seja, o fim dos tempos. Na semana passada, o joio e o trigo, deixe até a hora da colheita que os anjos farão a colheita. Aqui a mesma coisa, joguem as redes, puxem tudo. Depois, na hora, no dia do juízo final, separarão os peixes bons e os peixes maus, os que creram e os que não creram, os que valorizaram o reino, os que viram e reconheceram. Isso é fantástico, isso é excelente, muito bom. Ou aqueles que passaram de largo, né? Na vida corriqueira se entupiram com as coisas terrenas, na vida rápida, e deixaram de lado o Evangelho. Deus, Ele continua a dar o seu tesouro, a mostrar o seu tesouro. Onde esse tesouro está? Está na palavra, está na Santa Ceia, no batismo, está através da fé, no coração daquele que crê. O reino de Deus está dentro de nós. O tesouro está dentro de nós. Ele não está enterrado lá num campo, ele está dentro de nós. É preciso reconhecer isso e valorizar tudo aquilo que Deus fez, né? Que Deus colocou em nossos corações através da ação do Espírito Santo. Aliás, falando em Espírito Santo, talvez a gente olhe muito pouco para o Espírito Santo. Às vezes a gente nem se dá conta de que é Ele quem nos traz à igreja, é Ele que nos alimenta a fé, é Ele que abre nossos ouvidos e corações e faz a gente crer, faz a gente reconhecer o reino dos céus, assim como também o Espírito de Deus. Ele está sempre conosco, está aqui, né? Está dentro de nós, está através da palavra, através da Santa Ceia. Deus, Ele continua nos dando o seu tesouro. Estimados, os judeus, para quem Jesus estava falando, muitos não reconheceram, mas mesmo assim, Jesus continuou no meio deles, pregando, ensinando, falando, levando o Evangelho. Através dos discípulos, Jesus pediu que eles continuassem manifestando e levando esse tesouro. Da mesma forma, a igreja está no mundo para que a gente, primeiro, reconheça que esse tesouro está dentro de nós. Através do Espírito Santo, nós encontramos o Espírito Santo que fez a gente encontrar o tesouro lá no batismo e vem sustentando essa fé dentro de nós. E da mesma forma, o reino de Deus, ele precisa ser manifestado, ele precisa ser testemunhado, ele precisa ser visível, para que as pessoas possam reconhecer. Pode ser, e muitas vezes, infelizmente, pela vergonha, pelo fato de nós sermos vergonhosos em falar do Evangelho, pode ser que a gente se esconda lá no finalzinho do metrô, lá no cantinho. Mas o convite de Jesus é: continue tocando, continue mostrando o Evangelho, a salvação, a remissão para as pessoas. E onde isso acontece? Onde eu vou mostrar isso? No dia a dia, sendo quem eu sou, vivendo a palavra no dia a dia, dentro de casa, com os vizinhos, com o colega do futebol, os colegas do futebol, no emprego, na escola, na rua, com o vizinho, crianças, jovens, idosos. É ali que o reino é manifestado, nas boas ações, no amor para com o próximo, no respeito, na compreensão, num olhar de compaixão, num abraço, às vezes sem palavras, mas
um abraço de compaixão, de alegria, de dor, simples. No dia a dia o reino está aí, e ele precisa ser manifestado para as pessoas, através de palavras bondosas, palavras agradáveis, palavras que de fato elevam as pessoas a Deus, ou levam as pessoas a Deus, ou faça elas reconhecerem que Deus está perto delas, e se possível até dentro delas, através da fé, do coração. Que nós possamos reconhecer, valorizar, deixar um pouquinho, até muito, né? Deixar as coisas terrenas, quando o reino de Deus, onde o reino de Deus estiver, aproveite. É um grande tesouro, o melhor tesouro. Todas as coisas do mundo não compara. Na hora da morte, todas as coisas do mundo não vai comprar a vida eterna. Por isso, valorize, reconheça e alimente-se desse tesouro, dessa pérola, porque é o que mais valioso nós temos na nossa vida. Não perca esse tesouro, não erre eles, não quebre eles, não perca esse tesouro, essa pérola preciosa. E assim nós teremos o que é de mais rico, incomparável, a salvação dada e conquistada pelo Salvador Jesus a todo aquele que nele crê. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus, a companhia do Espírito Santo, que é de fato também preciosidade na nossa vida, nos alimente e nos fortaleça na fé no Salvador, o nosso grande tesouro. Amém. Nós queremos trazer as nossas ofertas de gratidão ao Senhor, e durante o trazer das nossas ofertas, então, cantamos um hino do inário com gratidão, Senhor. Passamos para o momento da oração geral. Primeiramente, agradecendo a Deus pelos aniversariantes desse mês. A Lita da Concórdia. A Sofia da Concórdia. Então, me ajudem aí, né? O Rosimar foi dia 14. O pastor dia 23. Tem a Zelaine dia 31. Na Dona Nadir, Zelaine, né?
Mais algum pedido, agradecimento a ser incluído? Continuamos com o João Miguel, né? O João Miguel continua no hospital. Era para ter recebido alta, ele recebeu alta sexta-feira, né? Só que aí acabou chegando o teste do pezinho, deu uma pequena alteração e o médico então pediu para que esperasse até terça-feira para chegar os exames para ter uma conclusão. Foi refeito, né, como diz, a contraprova do exame para poder ver certinho se altera alguma coisa. Parece que é na tireoide, mas, né? Então aguardar até terça-feira e colocar também ele em nossas orações. O João Miguel é um bebê, né, nasceu prematuro, ele é de Missa Andreasa e ele, juntamente com seus pais, estão aqui em Ouro Preto, estão na UTI do hospital, né, São Lucas. Mais algum? Então nos coloquemos em pé, falemos com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão o tesouro, a pedra preciosa da Tua Palavra, e através dela nós recebemos a fé, recebemos o amor, recebemos a redenção, a salvação conquistada por Jesus, o nosso maior tesouro. Querido e bondoso Deus, também te agradecemos e te louvamos porque o Senhor nos criaste. Olhando para a tua criação bela e perfeita, nós temos e somos um grande tesouro aos teus olhos, através do teu amor, também através do teu cuidado a cada um de nós. Tu fizeste a cada um de nós perfeito, através das mãos, dos braços, dos olhos, ouvidos, de todos os sentidos, da razão, enfim, excelente, fantástico, muito bom aquilo que o Senhor fizeste a cada um de nós. Reconhecemos também que infelizmente o pecado ele está em nosso coração e assim nós estragamos essa tua criação bela e perfeita. E mesmo assim o Senhor continua dando o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. E da nossa parte o que nós temos é de fato a reconhecer e agradecer. Obrigado, Senhor Deus, porque através do teu amor e da tua promessa, tu abençoaste o povo no Antigo Testamento, um povo iniciado não numeroso, mas que ali o Senhor continuaste mostrando que ama todas as pessoas, toda a humanidade. Também Paulo nos lembrou que nada nos separa desse amor quando olhamos para ti e de tudo aquilo que o Senhor tem a oferecer. Reconhecemos que muitas vezes, diante das aflições, diante dos obstáculos, muitas vezes nós deixamos o Senhor de lado, esquecemos ou até culpamos aquilo que acontece de errado na nossa vida. Quando assim aconteceu ou acontecer, perdoa-nos através de Jesus. Também, bondoso Deus, amado Pai Celestial, somos infinitamente agradecidos a Ti, porque o Senhor vem a nós pela Tua Palavra, pela Tua Santa Ceia, pelo Teu batismo, e nós podemos ter esse contato, podemos pegar nas nossas mãos esse tesouro, através da Bíblia, através do pão e do vinho, o Teu corpo e sangue. Da mesma forma que nós recebemos de forma concreta em nossa cabeça na água do batismo. Bondoso Deus, amado Pai, também colocamos aos Teus cuidados a nossa gratidão pelos aniversariantes dessa congregação que nesse mês completaram ou estarão completando nos próximos dias mais um ano de vida, mais um ano de bênçãos, mais um ano de proteção, de cuidado, de tudo aquilo que o Senhor dispensou a cada um desses aniversariantes. Também, Senhor Deus, recebe a nossa oferta que aqui trazemos diante do Teu altar, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, realizado e redimido a cada um de nós. Usa esta oferta para a pregação, para a manutenção da Tua igreja e que o Teu Evangelho seja dos povos. Querido e bondoso Deus, colocamos também aos Teus cuidados o nosso país, a nossa pátria, a nossa nação. Que o Senhor dê sabedoria, discernimento, inteligência, responsabilidade às nossas autoridades, da mesma forma aos nossos cidadãos, para que juntos, fazendo o que é direito, o que é justo, o que é correto,
aquilo que lhe agrada, a tua santa vontade. Em nosso país tenhamos mais justiça, mais amor, a verdade, onde a justiça e a de uma ambulância, que o Senhor se volte com os teus olhos, com os teus braços e com a tua compaixão e livra cada um destes. De forma especial colocamos também o pequeno João Miguel, que se encontra ainda no quarto, na UTI, e precisa também dos teus cuidados. Senhor Deus, que os teus santos anjos também se acampem ao redor do João Miguel, restabelecendo a saúde por completo, para que assim, o mais rápido possível, ele possa receber a alta, e estar junto com seus pais e os seus familiares, de volta para a sua casa. Querido e bondoso Deus, aos teus cuidados nós entregamos a todos os enfermos. Olha também, Senhor Deus, pelos aflitos, pelos abatidos, pelos solitários. Olha, Senhor Deus, pelos nossos idosos, pelas nossas crianças. Sê compassivo. Estende-lhe também o teu amor, estende-lhe o teu braço da tua bondade e do teu tesouro. Querido e bondoso Deus, colocamos também para que o Senhor olhe por toda a tua igreja no mundo, para que ela possa ser essa pedra preciosa, esse tesouro, para que através dela as pessoas que ainda não reconheceram, que ainda não receberam, que ainda não encontraram, possam encontrar o tesouro do Evangelho, da salvação, da redenção. Abençoe os pastores, os ministros, os missionários, assim como também a todos os cristãos, professores cristãos, para que também no dia a dia possa manifestar isso e através do exemplo, das palavras, possa, quem sabe, levar as pessoas à conversão, ao arrependimento e possam encontrar o teu tesouro. Querido e bondoso Deus, aos teus cuidados entregamos a todos aqueles a quem nós oramos. Em nome e por amor de Jesus, o teu Filho, que vive e reina contigo e Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Deus nos dá a oportunidade de nós participarmos da Santa Ceia, a qual Ele de fato dá às nossas mãos o verdadeiro tesouro. Então nós queremos também orar a Deus, agora seguindo com a liturgia da Santa Ceia. Ó Deus e Pai, graças te damos porque através de Jesus Cristo fizeste uma nova aliança conosco. Por tua graça e teu amável convite, ó Senhor Jesus, é que participemos da tua Santa Ceia e recebamos o corpo e sangue, em, com e sob o pão e o vinho consagrado. Não somos dignos da tua ceia, mas lábios impuros e a nossa vida é um pecar constante. Mas suplicamos que nos conceda sempre um coração arrependido e uma fé sincera, para que nunca participemos do sacramento para nossa condenação. Em cada ceia, faze-nos experimentar o teu amor. Fortalece-nos a fé, aumenta-nos o amor para com o nosso próximo, a fim de que possamos sempre semear a tua palavra nessa seara. Dá-nos depois desta vida a alegria de podermos assentarmos à tua mesa celestial. Ouve-nos por amor de Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, agradeceu a Deus e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e comei,
Isto é o meu corpo que é dado por vós, para a remissão e perdão de todos os teus pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes em memória minha. Semelhantemente, também pegou o cálice, entregou aos seus discípulos, agradeceu a Deus e entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é dado e derramado para a remissão e perdão de todos os teus pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. Amém. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Congregação, pode sentar-se. Durante a distribuição nós ouvimos um fundo musical, é o hino A Tua Santa Ceia Venho, está no playback. Então, introdução, 2 estrofes, uma pequena introdução, 2 estrofes, assim, né? Então, se quiserem cantar, fiquem à vontade.
Agradecemos a Deus. Senhor, já podes deixar partir em paz teu servo e tua serva, segundo a tua palavra, pois com os meus olhos já vi a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, luz que mostra o caminho aos pagãos e que dá glória ao teu povo de Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no começo, agora é e por todos sempre será. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Comunidade pode sentar-se. Cantamos o último hino, 195 do Louvai ao Senhor. E depois assim, então, nós chegamos ao final desse culto, o calendário da igreja, 8º domingo de Pentecostes. Agradecendo a presença de todos os membros, nossos visitantes. Nome? Natan e Ana, né? São bem-vindos. Estão morando aqui em Ouro Preto? Né? São bem-vindos. De avisos, lembramos o convite, né? Terça-feira nós temos no Facebook da paróquia a nossa gincana bíblica, sempre às 7h30 da noite. Estamos ali agora pelo livro de Êxodo, capítulo 25 em diante, né? 25 até o 29, 30, depende do horário que a gente, né, conseguir. Na quarta-feira, né, se estiverem por aí, não? Então, o nosso próximo culto será no domingo que vem, às 19h30. Então, domingo que vem, às 19h30, né, 7h30 da noite, o nosso culto aqui na Congregação Cristo. Não? Foi a serva que começou a sexta? A sexta? A gente começou aqui, eu estou começando também nas demais congregações, né, a sexta básica.
Então, quem quiser sempre que vier ao culto trazer um pacote de macarrão, arroz, feijão, um óleo, enfim, a gente vai fazendo essas cestas e já foi distribuído 5, né? 6, né? Então, a gente começou agora e já foram 6 cestas, então aos poucos a gente vai também, né, levando o tesouro, né, do Evangelho, do amor ao próximo através da ação social. Então, de minha parte é isso, que Deus nos abençoe até semana que vem, né? Agradecendo também, o pessoal está nos acompanhando pelas redes sociais, no Facebook da paróquia, a gente agradece a conexão, o convite então para terça-feira, 7h30, horário de Rondônia, e domingo que vem, às 19h30, também, horário de Rondônia, o nosso culto. Então, fiquem todos com Deus.